É importante vencer. Mas surpreende pelo que o Palmeiras não está jogando e que o Botafogo aparentemente estava jogando. Cara, surpreender é uma palavra forte, porque o Palmeiras jogar mal e ganhar é um padrão do Palmeiras do Abel. Não assim, não que o Palmeiras do Abel só ganhe jogando mal, mas é muito corriqueiro o Palmeiras jogar mal e ganhar. E isso pra mim é um mérito enorme, porque se você pegar os adversários do Palmeiras dos últimos anos, que foi o Flamengo e o Botafogo agora, talvez a principal característica desses dois times é: se não jogar bem, não vai ganhar. Se o Flamengo não jogar bem, o Flamengo não ganha o jogo. Se o Botafogo não jogar bem, não ganha o jogo. Então, o grande diferencial nos últimos anos do Palmeiras tem sido esse. O Palmeiras, jogando bem, vai ganhar o jogo. Se for jogar mais ou menos, vai ganhar o jogo. Se for amassado, pode ganhar o jogo também, como foi contra o Bahia, por exemplo. Então, assim, o Palmeiras, ele por que fica nessa história de pacto? Por que fica nessa história de, pô, não dá pra duvidar do Palmeiras? Por causa disso. Porque o Palmeiras, ele tá sempre se colocando a uma bola de ganhar o jogo, a uma bola de ganhar o jogo, a uma bola de ganhar o jogo. E contra o Atlético Goianiense foi mais ou menos assim, diferente do Bahia, tá? Foi um jogo ruim, mas assim, você vendo o jogo, você fala, cara, o Palmeiras tem muito mais qualidade, daqui a pouco vai sobrar uma bolinha, o Palmeiras vai ganhar o jogo, tá mais ou menos controlado. O Bahia não foi controlado. O Palmeiras, se jogar 20 vezes assim, o normal é perder muito mais do que ganhar. Mas esse aí tá mais ou menos na conta. Agora, sobre o Botafogo, tem esse problema, tá mostrando esse problema de jogar contra equipes fechadas, foi assim contra o Galo também. Só que, cara, infelizmente eu acho que isso não explica o Botafogo. Eu acho que só isso não explica o Botafogo. Porque existe uma questão psicológica, existe, ponto. E não é uma questão psicológica do time. Por exemplo, ano passado foi uma questão psicológica do time. O time não conseguia responder aos desafios ali para fechar o campeonato. Não acho que isso aconteça com esse time, acho que esse time vai competir até o final. Só que existe um ambiente, o ambiente fica mais tenso do que o normal, e isso é normal para qualquer time que passe por uma longa fila. O exemplo que eu falo, porque assim, a galera sabe que eu sou Flamengo, e aí às vezes o Botafoguense fica meio chateado comigo quando eu falo disso. E aí o exemplo que eu dou é, cara, o Flamengo na Libertadores até 2019 era exatamente assim. Cara, acontecia uma coisinha fora do script, todo mundo ficava assim, vai dar errado, cara. Vai dar errado, vai dar errado. E dava errado. O Maracanã ficava mais tenso, o time ficava mais tenso e normalmente perdia. Eu acho que o Botafogo, com essa longa fila, é assim. E o ano passado piorou tudo. Piorou tudo. E agora, o cenário que o Botafogo se encontra já não é mais de, vai entregar, não vai entregar. Agora o Botafogo vai ter que ser gigante para ganhar esse campeonato. Porque, assim, azedou. Azedou, porque o Botafogo necessariamente vai ter que fazer pelo menos 4 pontos contra Palmeiras e Inter. E necessariamente ganhando do Palmeiras. Porque eu acho que a chance do Palmeiras ganhar do Cruzeiro é bem considerável. O Palmeiras é mais time que o Cruzeiro. Então, assim, no meio disso tem uma Libertadores. Então, cara, ainda dá, claro que ainda dá. Mas eu acho que o brasileiro complicou porque vai ter que ser o que estava mais ou menos encaminhado talvez forte, mas que estava um cenário positivo, virou um cenário de precisar fazer um grande feito para ganhar. Não sei se vai ter força. E para você, Jorgito, até por conta desse confronto, né? E eu acho que uma das características que a gente sempre destacou desse Botafogo é, não importa se vai jogar dentro de casa, jogar fora de casa, o time é o mesmo. Você sentiu que perdeu um pouco de força nessa sequência, né? São 3 empates, né? 3 empates consecutivos. Isso. Você sentiu que perdeu um pouco de força ou, de repente, é uma oscilação que vai acontecer no campeonato? Por acaso está acontecendo nessa reta final para o Botafogo? A galera naturalmente vai comparar. Ou se não é uma oscilação também? Não, é uma oscilação. Na verdade, eu vejo da seguinte forma, né? É um travamento que vem sendo feito por parte dos adversários ao estilo de jogo do Botafogo. Normal, um estilo de jogo que dá certo, que leva o time à liderança, ele passa a ser mais observado, os adversários vão estudando formas de lidar com esse sucesso, com essa forma de jogar. E os adversários encontraram uma forma de jogar. Se colocando atrás da linha da bola, esfriando o jogo, catimbando, fazendo cera, travando. Então os adversários têm conseguido travar o Botafogo, que tinha um futebol muito mais fluido do que tem hoje. Mas eu vejo algumas diferenças em relação a 2023. A primeira é nessa questão do travamento. Eu não acho que o Botafogo está esfarelando como esfarelou em 2023. Porque o Botafogo no ano passado, ele joga o primeiro turno num nível e o segundo turno é uma queda assim brutal. Você não enxerga mais, não é o mesmo time. Aí tem a troca de técnico, chega o Bruno Lage, tem todo aquele caos e o Botafogo se transforma num negócio horroroso, né? Ele se desforma, né? Se deforma, na verdade. Ele sai de uma coisa e vira outra. O desse ano, se você olhar em termos de proposta,
o Botafogo joga na mesma proposta que jogou no primeiro turno. Ele tem a posse, ele tem o protagonismo do jogo, ele vai circulando a bola, ele vai se aproximando da área, ele tenta mastigar, empurrar o adversário e dominar. A questão é que a bola parou de entrar, porque os adversários estão se defendendo bem e ele não está conseguindo encontrar alternativas. Aí ele vai para o chuveirinho, ele vai para o chute da entrada da área. Mas veja que a ideia, ela está preservada. O problema é a execução. Ano passado o Botafogo se perdeu nas ideias do primeiro para o segundo turno. E eu não vejo que há um componente emocional ao longo do campeonato. Pode estar pesando agora? Pode estar pesando. Eu acho que no jogo de sábado, de alguma forma, pesou. Eu acho que no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, com um jogador a mais, vendo o Atlético Mineiro se retrair, o tempo passar e a bola não entrar, o time foi ficando mais tenso, mais nervoso. Mas veja, esse ano o Botafogo... Outro dia o Botafogo ganhou um jogo do Red Bull Bragantino no último minuto. Sim. Na última bola do jogo. Outro dia aí. Ganhou o clássico do Fluminense no retorno do Brasileiro, no retorno. No último lance do jogo, na última bola do jogo. Então, não é que o Botafogo está entregando no nível que entregou ano passado. É o Botafogo que precisa se adaptar à nova situação em relação aos adversários. Os adversários estão mais preparados para enfrentá-lo hoje. E quando você vê essa situação, você precisa achar um caminho. O Arthur Jorge não tem encontrado esse caminho, tem tomado decisões ruins, tem apostado em jogadores que não estão rendendo, tem atribuído funções a jogadores em campo que não cabem a eles, como o Júnior Santos do sábado afunilado e não na ponta direita, mexendo até com a posição do Savarino. A bola está com o Arthur Jorge. Os adversários estão fazendo o deles. Ah, é cera, é catimba. Vamos discutir a cera? Vamos discutir o relógio parado? Vamos. Mas as mudanças de regra do futebol, elas são lentas. Enquanto elas não acontecem, você precisa se adaptar à realidade agora. Você vai ficar esperando a regra mudar? Não dá, aí você vai perder mais um campeonato. E é o ônus de qualquer grande time, né? Assim, o Botafogo... Por que o Vitória fez tanta cera no Nilson Santos? Porque o Botafogo exige isso dos adversários dele. O Botafogo é muito melhor do que a maioria dos adversários. O Palmeiras também sofre isso, o Flamengo sofre isso. Tem um outro ponto que eu sempre fico pensando assim, né? Quando é reta final, o jogo ele acaba valendo muito mais para alguns times. Por exemplo, é um Vitória que se vence o Botafogo, tá assim, livre real do rebaixamento. E talvez isso não seja levado em consideração quando existe um enfrentamento no primeiro turno. Que o natural, você vai pegar o Vitória, mais solto, pô, com todo respeito, mas é um Botafogo e Vitória, na planilha do próprio Vitória tá a derrota. Né? Nesse jogo o Botafogo ganhou lá dentro. Então, assim, e esse jogo acaba sendo diferente pro Vitória porque é uma reta final. Eu acho que talvez tenha esse componente também, não? É um jogo psicologicamente totalmente diferente, né? O jogo fica mais importante, por mais que valha os mesmos pontos, não tem jeito. E aí, por exemplo, também, esse é um gol que o Botafogo não faria ano passado, ou teria tomado no final do jogo um gol contra. Não tem nenhum mérito do Botafogo em empatar esse gol, nesse gol. O jogo era para empate. Tá, mas é pouco, mas também deve dizer, e aí um azar, sim, do Botafogo, de o melhor momento do Vitória no campeonato. A melhor sequência de futebol, desempenho e resultados do Vitória no campeonato que teve. E não só o grande jogo de amanhã em São Paulo, mas na rodada seguinte é um Cruzeiro provavelmente abalado, e que com o Fernando Diniz em 11 jogos só ganhou 2, ainda aqui em casa, e o Botafogo vai enfrentar o melhor time do Brasil hoje, que é o Internacional. Uma sequência de 16 jogos, sempre derrota, né? Então, assim, até a tabela é madraça. Quando ainda para último, já jogando para a última rodada, o Botafogo recebe o São Paulo ainda lutando provavelmente por Libertadores. O Palmeiras recebe o Fluminense provavelmente lutando para não cair, e acho até que não vai estar mais lutando para não cair pela sequência de jogos, havendo alguma lógica nos resultados. E um Fluminense mais doce, e se o Fluminense atrapalhar o Palmeiras, ele dará o título ao grande rival, o Botafogo, o que não significa dizer que haja esquema, que não sei o que lá, mas evidentemente é diferente. A motivação é outra. É outra motivação. Para o São Paulo, mas se o São Paulo atrapalhar o Botafogo, ele ajuda o Palmeiras? Sim, mas o São Paulo precisa ver também a situação dele de Libertadores da América. E aí conjecturando lá para frente. Agora o Botafogo é tudo isso que a gente viu e está vendo, e quero insistir no Botafogo, pelo seguinte, o Botafogo é, digamos, o Botafogo e Peñarol da ida aí no Nilton Santos. Primeiro tempo muito ruim do Botafogo contra o Peñarol e um show de bola do 5-0. O Botafogo amanhã, para não ir tão longe, amanhã no Allianz Parque, ele pode ter, evidentemente, um tempo ruim, como foi o primeiro tempo contra o Peñarol, e pode fazer um grande jogo. Não vou dizer que vai ganhar de 5-0 do Palmeiras e São Paulo, mas pode achar aquele futebol ou aquele nível de eficiência
que teve contra o Peñarol, que não foram assim tantas chances, o Botafogo aproveitou, foram várias, né? Ninguém faz 5-0 numa semifinal de Libertadores e contra um pentacampeão da América como o Peñarol, apesar das fragilidades do time, de qualquer jeito. Mas é um Botafogo assim instável. E nessa instabilidade, de repente, acerta mais um grande jogo no Allianz Parque, como foi no Brasileiro do ano passado, quando venceu no turno com o Tiquinho Soares, Palmeiras até pênalti perdeu, e acabou de ser agora em agosto na Libertadores da América, o Botafogo, apesar do sufoco final, o Botafogo empatou com o Palmeiras, nem perdeu o jogo, e foi a decisão da Libertadores, que é no sábado, que é aí um outro componente. De novo, entramos ontem, domingo, na maior semana da história do Botafogo. Então, se houver uma agenda positiva mesmo, ela precisa haver no comando, no textor, dos jogadores, um monte de coisa. Se ainda a gente, não tá legal, já esteve muito melhor, já esteve muito menos complicado voltar a ganhar o Brasileiro, mas é o seguinte, cara, de novo, e isso de novo mesmo, e não é jogar pra galera, não é passar pano, é a expressão que vocês queiram. O Botafogo ainda só depende do Botafogo. O Botafogo ganha do Palmeiras amanhã, só depende dele. Se o Botafogo ganha a Libertadores num jogo único, evidentemente, para sábado, só depende dele. Então hoje é o seguinte, gente, podia estar melhor? Esquece. Agora é o seguinte, amanhã no Allianz Parque só depende da gente. Sábado e Nunes só depende da gente. E se a gente fizer o dever fora de casa em São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque, imagina como você vai para Nunes e aí são só 2 jogos. E de novo, é cansativo, é desgastante, mas quando você está nesse viés de alta, para você fazer o maior ano da história do clube, nessa que é a maior semana da história do Botafogo, você pode virar esse jogo. Com esse futebol é complicado, mas de novo, e aí, pensando positivamente, digamos a Poliana botafoguense. O Palmeiras não está jogando bem. Não jogou mal contra o Bahia, mas sábado, essas imagens aí de novo que ele está vendo, né, contra o Atlético Goianiense, a felicidade também do Palmeiras, e aí mérito dele. Primeiro ataque legal, o Palmeiras fez 1-0. Esteban dribla 15, tromba e volta pro Veiga, que mantém essa média absurda de gols, poder decisivo, faz 1-0. O Palmeiras teve o privilégio de poder jogar mal, não jogar, porque o adversário fraco caiu com esse resultado, como era de se esperar, como o próprio presidente do Atlético Goianiense já disse que o time ia cair, e o Palmeiras também jogou mal porque quis jogar mal, porque tem que guardar energias para o jogar de amanhã em casa. Então é compreensível tudo que viu, e aí o lance bem trabalhado, mas também na empurrança desse monstro que é o Esteban para 1-0 justo. Agora, o problema é que o Botafogo deu direito ao Palmeiras de jogar mal, né? Porque assim, jogar mal, não sei, mas assim, o Palmeiras não vai precisar jogar. No sentido de, e aí, Botafogo? Vamos lá, tu não quer ser campeão brasileiro? Vamos lá, vamos ver o que tu faz. O Palmeiras ganhou. O Palmeiras é muito perigoso nesse cenário de escolher como vai ser o jogo. Porque assim, o Botafogo não tem como escolher. O Botafogo vai ter que ir pra cima do Palmeiras. Em algum momento do jogo, pelo menos. Vai ter que ir. E o Palmeiras, assim, o Palmeiras do Abel já historicamente se comporta muito bem contra um adversário que se abre, né? Então o Palmeiras tem o contra-ataque, tem o Estevão muito rápido, é difícil você parar o Estevão com o campo aberto. E ao mesmo tempo o Palmeiras, se precisar, se tiver a bola, o Palmeiras normalmente sabe o que fazer com a bola também. Então assim, era diferente o Botafogo, com o Luiz Henrique, com o Savarino, com um time rápido que tem, chegar na liderança e jogar pelo empate. Era bem diferente. Era bem diferente. Palmeiras tendo que sair, tendo que tomar controle do jogo. Você acha que muda muita coisa de característica de jogo, cara? Eu acho que o Palmeiras teria muito mais dificuldade de atacar o Botafogo do que vai ter de especular com o jogo. Muito mais. Eu digo isso porque eu não consigo ver um Botafogo, mesmo que com o resultado de empate sendo bom pro Botafogo, eu não conseguia ver um time segurando o resultado. Não é segurando, é tendo opções. Então eu acho que assim, não vai ser um jogo diferente do que já seria. Entendeu? Mesmo com essa troca, mesmo com o Palmeiras na vantagem ali em relação ao número de vitórias, coisa e tal, na liderança do campeonato, eu não consigo ver essa troca. Por isso que até ontem eu falei aqui antes da gente entrar eu falei, pra mim é o mesmo cenário do que estava antes. Eu não acho. Pra mim é o mesmo cenário. Aí tem um outro fator, que daí é o psicológico. Que daí eu acho que é uma parada que de fato pode interferir. Né? Você poder empatar é uma grande vantagem. Eu não acredito no empate nesse jogo. Eu não acredito no empate. Mas se empatar, o Palmeiras amanhã. Eu não consigo. Sim, é um resultado estatisticamente melhor pro Palmeiras, enfim. Mas. Por exemplo, o jogo da Libertadores é porque a gente lembra só da loucura no final do jogo. Mas o Botafogo, ele amarrou o Palmeiras muito bem. O Palmeiras no início conseguiu fazer uma pressão e tal, mas assim que o Botafogo conseguiu respirar... Foi um milagre o Palmeiras empatar aquele jogo. O Botafogo, assim, especulou ali com o desespero do Palmeiras indo pra cima e achando espaço com certa tranquilidade, fazendo 2 gols. O jogo tava morto. O normal era o Botafogo ganhar o jogo. Sim, o normal era aquilo. O Palmeiras tava morto naquele jogo.
não é o mesmo cenário. Porque quem vai precisar do resultado é o Botafogo. Não, eu entendo, mas eu acho que por característica do próprio Botafogo, eu acho que para mim é o cenário que vai ficar da mesma maneira pelo que o Botafogo acho que os dois times vão jogar igual. Não só vai ser jogar igual para igual, mas assim, o Palmeiras vai jogar como ele jogaria e o Botafogo vai jogar como jogaria. Então, por isso que eu acho que não muda muito em termos de características de jogo mesmo. Mas ali pega ali os 30 do segundo tempo. Porque assim, o Botafogo na Libertadores também, tudo bem que tem a questão, mais uma vez, né, repito, né, a questão psicológica lá, enfim, os minutos finais. Mas você via que era um Botafogo meio assim, meio bagunçadão, porque não estava dentro das suas características de se defender. Então acho que o time não vai se propor, de repente, mas eu digo assim, 0-0 até os 30 do segundo tempo, o Botafogo vai ter que se abrir, cara. O Botafogo, assim, o Botafogo não... Eu acho muito pouco provável que o Botafogo seja campeão brasileiro sem ganhar do Palmeiras, tá? Eu acho muito pouco provável, porque eu não acredito em tropeços do Palmeiras nas duas últimas. Ele não tem direito a se contentar com empate amanhã. Então, assim, deu 30 do segundo tempo, o Botafogo vai ter que se abrir como se fosse final de campeonato mesmo. E aí o Palmeiras normalmente se aproveita desses momentos. Você acha que muda muito também, ô Jorge, em termos de características, agora com o Palmeiras na frente? Não, principalmente pelo lado do Botafogo. Acho que as características do Botafogo, repito, elas não mudaram. O time continua. Sim. O time finalizou, pega a soma das finalizações dos últimos 3 jogos aí, tá batendo 70, 80 finalizações. O time continua finalizando muito. Mas com mais dificuldades para chegar na área, algumas finalizações de fora, base de chuveirinho, cruzamento, aí o nervosismo vai aumentando à medida que o gol não vai saindo, principalmente nos jogos em casa, porque o torcedor está cobrando, está pressionado, o torcedor está machucado, óbvio, né? O torcedor do Botafogo, ele passa por situações difíceis há muito tempo, eu entendo totalmente o comportamento exigente do torcedor do Botafogo, acho que as características não vão mudar. O ponto é sobre o Palmeiras. O Palmeiras tem sido um time que está arrancando vitórias mesmo em jornadas ruins e eu acho isso virtuoso mesmo, como disse o Simões. Isso só não pode ser uma constante, isso não pode ser a tua realidade. A gente só joga mal e arranca a vitória jogando mal. Porque quanto mais mal você joga, mais arriscado de perder você fica. Né? E ao mesmo tempo é instável, porque as 2 últimas partidas do Palmeiras que não foram boas, foram fora de casa. Ainda que contra o Atlético Goianiense, o Bahia não vive um bom momento, mas é o Bahia, enfim. Mas o jogo anterior em casa é uma das maiores atuações do Palmeiras em anos. Um amasso do Grêmio. É um amasso. Foi 1x0 só, foi 1x0 porque o Marchezinho fez 14 defesas. Também diz muito sobre o Grêmio, né? Também. Nos últimos 10 anos, é o goleiro que mais defesas fez no Campeonato Brasileiro. E era para ser uns 5 ou 6 aquele jogo. Foi um negócio impressionante. Então, quer dizer, qual vai ser também o Palmeiras? Se eu falei do seu Botafogo, qual vai ser do Botafogo? Se for do primeiro tempo contra o Pearol no Rio ou do segundo tempo, também a questão do Palmeiras. Voltando ao Allianz Parque com a necessidade e com essa capacidade absurda de poder de decisão do time do Abel, atual tri-paulista, o que não acontecia com o Palmeiras havia 90 anos, desde o Balestra Itália. Atual bicampeão brasileiro, que pode ser tri, e com essas circunstâncias, eu acho que tá mais para um Palmeiras do jogo contra o Grêmio do que o Palmeiras dos últimos 2 jogos. E quando se fala de aspecto mental, e nesse momento é um assunto muito sensível para o botafoguense, que não gosta muito da pauta, mas é claro que o Palmeiras entra amanhã muito mais leve, muito mais confiante para o jogo. Que, veja, 2 jogos em que o Palmeiras tentou... Contra o Botafogo, vocês até disseram que de fato não foi, né? O Palmeiras consegue aquela pressão no final, uma pressão no início, mas ele não amassa. Mas contra o Flamengo, por exemplo, na Copa do Brasil, que ele bota aquela correria, aquela pressão danada, ele entrou já com uma derrota grande no Maracanã, com um prejuízo grande para tentar tirar. É diferente de amanhã. Amanhã o Palmeiras pode apertar, acelerar o ritmo desde o início, sem estar com a pressão de estar em desvantagem em placar agregado, porque não é mata-mata, nem desvantagem em tabela, porque ele acabou de passar o Botafogo, sabendo que o baque está do outro lado, que a pressão está do outro lado, que a torcida do outro lado está cobrando, que o treinador está vivendo um momento em que as soluções não estão vindo, e isso entra no futebol. Futebol é só quando a bola rola, é só os 90. Não é. Tem o lado mental. No lado mental, o Palmeiras entra muito mais tranquilo, muito mais forte amanhã do que o Botafogo, isso é um fato. É porque o Palmeiras do Abel, cara, ele tem a capacidade de ser pragmático. E não no... É porque normalmente a gente usa pragmático como se fosse uma crítica. Mas pragmático no sentido de sim, saber exatamente o que você precisa fazer e sem se arriscar a nada. Assim. E essa qualidade que o Palmeiras tem, ela é difícil de você tirar o Palmeiras. É difícil você desestabilizar o Palmeiras num jogo quando ele tá assim, tão centrado. E em jogos como esse, normalmente o Palmeiras é assim. Então por isso que eu acho que a falta do desespero no Palmeiras, que era ganhar o jogo, né? Se o Botafogo ganhasse a vitória, eu acho que isso faz muita diferença, cara. Porque você tirar o Palmeiras do eixo ali, é óbvio, né? Se o Botafogo faz um gol com 1 minuto, muda tudo. Mas é difícil, cara. É muito ingrato você ir no Allianz e precisar ganhar e ganhar do Palmeiras. É muito difícil.
Ó, mais de 19 mil pessoas com a gente. Deixa o likezinho, vai, gente. Então, com quanto, produção? 3.300. É uma vergonha, né, velho? Bicharia, hein, rapaz? Sobe a cartela. Não? Dá vontade, ô, produção. Sobe a Dá aquela cartela. piscada aí só pra galera entender. Um jequitizinho só pra assustar. Não dá não pra fazer? Objetivo, Pô, vou falar um negócio, velho. Pô, deixa aí o likezinho, vai, gente. Na moral, ajuda demais aqui o trabalho dos amigos, por favor. E aí, ô Jorgito, talvez o torcedor do Botafogo criou ali na cabeça dele uma situação em que, pô, numa dessas seria legal a gente chegar no Allianz podendo até poupar alguns jogadores. De repente, 4 pontos de vantagem, coisa Isso tal. era real. até isso, Muito real. O dia muito Era uma real. possibilidade boa mesmo. Tanto que eu falei aqui, eu fui achincalhado, escorraçado nas redes sociais. Tudo que você fala, Me chamaram de Calvo Klein, os caramba, porque eu falei, pô, esse cenário traz um Botafogo campeão no Allianz Parque. Podendo poupar, enfim, podendo jogar por um empate. É uma projeção bem real, cara. É? Era uma projeção bem real. Enfim, não aconteceu. Até porque, gente, se eu soubesse que aconteceria isso, eu numa dessas teria aquela lógico. postadinha gostosa e não estaria mais aqui, né? Era um beijo pra vocês. Não aconteceu. Qual que é o tema sonoro de uma bretada? Hã? Qual que é o tema sonoro? Não, de uma é que postada? eu assovio pra tudo. Mas enfim, voltando aqui, Jorge, a galera, uma dessa, imaginava isso, né? Muda alguma coisa? Pelo contrário, agora que tem que ir com força máxima mesmo, tem que priorizar a Libertadores. Não, mas assim, na tua projeção, que era bem otimista pro Botafogo, Não, mas se chegar a 4 pontos... era chegar a 4 pontos, poder ganhar do Palmeiras abrir 7 e ser campeão no Allianz. porque Então você existiu não um podia momento... Mas aí você não ia poupar desse Não, jogo. não, mas chegou um momento em que o empate já meio que daria o título pro Botafogo. Você empatar no Allianz Parque... Encaminharia bastante. Você daria o título ao Botafogo. Eu acho que os cenários assim aceitáveis, factíveis, críveis, não levavam a possibilidade do Botafogo poupar o time amanhã, em hipótese alguma. Assim. Era muito difícil imaginar o Botafogo chegar nesse confronto com uma vantagem tão confortável, até com o resultado consolidado, para poupar jogadores. Não era de acontecer e realmente não aconteceu. De fato, assim, vai ter que esticar a corda. Alguns jogadores já ficaram fora no fim de semana. Sim. O Marlon Freitas e o Alex Telles ficaram no banco pelo desgaste. O Luiz Henrique e o Barbosa cumpriram suspensão. Fez falta o Luiz Henrique, né? Tudo aquilo que a gente disse sobre o cartão tolo que ele tomou, o vermelho, na confusão que não dizia respeito a ele. Ele não deveria ter participado em hipótese alguma, ainda mais porque ele já estava dentro do vestiário. Tudo que foi dito se comprovou no jogo de sábado. Fez falta o Luiz Henrique. O Barbosa também. Mas Barbosa também, porque o gol é pelo lado direito. O Basco sai dali para vir pro lado esquerdo. O Adrielson tá lá com o Vitinho. E o gol do Vitória sai lá. Não tá confiável. Não tá. E ele tá em campo, o time toma gol, né? Ele foi vaiado, né? Ontem, Foi vaiado. Mas o Garrincha teria sido vaiado. Esse é um outro fator que a gente acha que precisa falar, assim. Sei que a gente não pode ser sommelier de torcida tá e os arranhando caramba, no microfone. mas... Mandaram avisar que a almofada estava arranhando no meu microfone. Enfim, a gente pode falar também da torcida, comportamento, quanto isso pode atrapalhar ou não, mas essa desculpa história aí, de poupar... Não, imagina. Eu nem lembro o que você estava falando. Não, mas eu já estava concluindo. Eu não via um cenário onde fosse possível poupar. Eu acho que o Botafogo deveria ter feito uma gordura, um acúmulo de pontos contra Cuiabá, por exemplo, contra os reservas do Atlético Mineiro. Na verdade, alguns reservas, né? O Paulinho jogou, mas o Hulk não jogou. Enfim, um Atlético sem torcida para chegar contra o Vitória sábado e aí sim poupar meio time. Só que o Botafogo não conseguiu fazer os pontos que precisava. Olha essa conta, cara. Nós estamos falando de empate com o Criciúma dentro de casa, na última bola do jogo. Fazendo gol no acréscimo. Fazendo gol já aos 45 do drama. Tem um gol anulado. Nós estamos falando de empate com o Cuiabá dentro de casa, empate com o Atlético Mineiro em crise com portões fechados e empate com o Vitória. 8 60 pontos. minutos com o jogador a mais. Quase foi uma derrota. O Botafogo poderia estar com 78 pontos. O campeonato podia acabar no sábado. Esse era o ponto. Esse é o ponto. Né? Mas é que eu entendo essa conta e obviamente o torcedor faz muito, mas todo time tem. Acontece, pô. Todo time tem. Todo time tem. Mas não pode acontecer 4 vezes, né? Então, é que o Botafogo, de maneira cara, consecutiva principalmente que pega, 3, né? principalmente contra Criciúma, Cuiabá e Vitória. De maneira consecutiva, acho que pesa um pouco mais. Mas o Palmeiras nessa caminhada também, pô. Depois do jogo contra o Galo, teve Fortaleza em casa, estava vencendo. Depois do jogo contra o Galo, a gente gravou um de sola, com certeza, que a gente falava assim, tem uma coisa que com o Botafogo é injusto por um lado, mas é justo por outro, que é injusto, por exemplo, isso que a gente está fazendo. Pô, o Botafogo não pode deixar esses pontos em casa e tal. Pô, mas todo mundo deixou. De fato, é injusto você cobrar mais do Botafogo. Só que, por outro lado, o Botafogo tem que entender que existe uma pressão maior sobre ele mesmo. Porque o Botafogo construiu isso, gente. O Botafogo, nesse século, por vários momentos, ele poderia ganhar e não ganhou.
vários momentos, não sei, porque passou muito tempo também, com times muito ruins. Nos dois últimos anos, aí. Mas assim, lá atrás teve ali em 2007 um time muito bom que não ganhou nada, perdeu pro River da maneira que perdeu o Campeonato Brasileiro quase sem disputar na reta final, podendo, se projetando mais. E aí o ano passado, obviamente, é o maior dos exemplos. Mas teve lá em 2013, tomou 4-0 do Flamengo, com um time muito melhor que o Flamengo. Então assim, o Botafogo tem mais pressão, porque o Botafogo não ganhou quando deveria ter ganho. E assim, por que vocês não cobram isso do Palmeiras? Porra, gente, porque o Palmeiras é bicampeão brasileiro, porque o Palmeiras é bicampeão recentemente da Libertadores, por isso que não cobra. Então assim, é injusto a gente cobrar mais do Botafogo do que dos outros? Pode ser, mas também não é. E isso só vai acabar quando ganhar. Se as campanhas fossem invertidas, é claro que teria uma outra percepção. Né? Se fosse, digamos, o que aconteceu com o Botafogo, foi o Palmeiras com o Botafogo, exatamente por esse pacote. E isso muda. O Simões falou aqui, em 19, quando o Flamengo ganha. O próprio Botafogo, quando acaba com a fila em 89. Os times que acabam com a fila, um pouco mais ou um pouco menos, é diferente. Mas claro que os jogadores não são os mesmos. Aliás, é um dos tantos méritos da direção rubro-negra, alvinegra, é ter mudado o elenco drasticamente como do ano passado para esse. Nesse jogo, sábado, começaram 8 atletas que não estavam no ano passado. O time base atual do Botafogo são 10 jogadores que não estavam em 23. Era preciso uma ruptura muito grande, porque esse sim, o titular hoje absoluto é o Marlon Freitas. E ele, até pela característica dele, ele consegue, acho, tirar de letra isso aí. Mas assim, tem jogadores, e não pela aquela mais uma irresponsabilidade do Textor dizer que tinha jogador no esquema, aquelas coisas do Textor lá, mas enfim, de jogadores que teriam entregue do Botafogo, como outros também, enfim. Isso pesa, aí sim pesa. Até porque muitas vezes os jogadores, e na história, e não só agora, mas outras finais de fila, do Corinthians em 77, o Botafogo em 89, o Palmeiras em 93, o Santos em 2002, trabalharam por todas as comissões técnicas. O clube pode estar, como esteve, por exemplo, a primeira grande fila, a do Corinthians de 22 anos. O Corinthians está na fila de 22 anos, mas você, Palinha, está 1. Basílio, você está 3. Vladimir, você está 5. Tobias, você estava 2. O Brandão foi assim, o Corinthians está todo tempo na fila, mas vocês chegaram agora. Vocês não são responsáveis pela fila. E mais, vocês vão fazer história ao acabar com isso. Então, de novo, agenda positiva, é agenda positiva. Como você faz para alguém, que não é o caso mesmo, moribundo, como tem alguém para perder um emprego, perdeu o marido, perdeu a mulher, o cônjuge, perdeu o que for, está mal de saúde, você não chega no hospital e fala, pô, cara, tá ferrado, né? Tá merda mesmo, tá pior, né? Daqui pro féretro. Não passa do dia. Não, eu acho que é questão de... Cara, é evidente. Então, assim, nesse caso, tem que fazer o que eu acho que o Arthur Jorge fez bem. Fazer de novo. A gente depende da gente. E de fato, não é um exagero. O Botafogo ainda depende só dele. E eu evitaria os jogadores de 2023, tá? Tiquinho, Adrielson, o Tiquinho já se evitou ao ser expulso também de bobagem. Eu só usaria em extrema necessidade, de verdade. Eu acho que dá uma mudada no... Não sei se no ambiente, acho que é um pouco forte. Cara, mas eu acho que a desconfiança aumenta. Mas o próprio Tietchan sofreu muito com o torcedor do Botafogo. Mas não é nem só pelo 2023, é pelo agora. O Tiquinho não joga bola há 15 meses.